Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao encontro de Jesus. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus dizia: "Espírito impuro, sai deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muito." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos nele." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o homem que estava endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. Querido irmão, querida irmã, esse texto hoje, de São Marcos, capítulo 5, mostra mais um exorcismo realizado por Jesus. Veja, os exorcismos realizados por Jesus têm uma finalidade: mostrar o seu senhorio. Ele é o Senhor. Ele é o Deus que liberta o homem da força do mal. Este evangelho tem muitos detalhes que nos ajudam a compreender o que Jesus deseja realizar, o que Ele deseja fazer em nosso favor, que é nos libertar das garras do mal. Veja, a história desse homem endemoniado, possuído pelo espírito mau, nos mostra uma verdade: quem é o Senhor que domina a vida do homem. Veja, aquele homem estava possuído por um espírito mau. Ele não falava por ele não agia por ele, a ponto que ele residia no cemitério, morava entre os túmulos, veja, no reino da morte. E o Senhor é o Senhor da vida e não da morte. O nosso lugar não é no cemitério, o nosso lugar é no meio dos homens e não na região dos mortos. Veja, Deus é o Senhor da vida, mas aquele homem está no cemitério, como que com o Senhor da morte. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte e o autor do pecado é Satanás. Veja, quem está imperando ali como Senhor daquele homem não é Jesus, mas é o demônio. Mas não é só isso. Existe ainda uma outra tentativa de dominar aquele homem, os outros homens. Veja, diz o texto que eles amarravam aquele homem com algemas, com correntes, ou seja, para que outros homens o dominassem. Mas também não conseguiam, aquele homem se soltava. Veja, um outro homem jamais consegue ocupar o lugar de Senhor. Ninguém pode ser Senhor da nossa vida. Aquele homem, então, ele tem que fazer uma escolha. Ou o demônio reina sobre ele, ou Jesus reina sobre ele. Esta é a verdade da nossa vida. Me entenda bem. Nós precisamos escolher.
Nós não poderemos viver sem termos um Senhor. Agora precisamos escolher a quem nós queremos servir. A igreja nos ensina, a palavra nos ensina que quando nós aceitamos Jesus como Senhor, nós não ficamos escravos. Veja o que aconteceu com esse homem. Quando Jesus se torna o Senhor da sua vida, como ele está? Livre, sentado no seu juízo, nas suas faculdades normais, tranquilo, sereno, podendo conviver de novo com as pessoas. Quando nós deixamos Jesus ser o Senhor da nossa vida, Ele nos devolve a vida. E nós ficamos hábeis novamente. Hoje a palavra pede isso de nós. Quem é o Senhor da nossa vida? A qual reino nós pertencemos? O reino de Satanás? O reino dos homens? Ou o reino de Deus? Padre, mas o reino de Satanás é muito pesado. É pesado, mas é uma realidade? O reino de luz ou de trevas? O reino da vida ou da morte? É preciso escolher. Quem é o Senhor da nossa vida? Que o Senhor nos ajude a fazermos uma escolha por Ele, para ganharmos vida e vida em abundância. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.